para vocês aí. Beleza, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, turma do primeiro ano. Hoje o assunto que a gente vai estudar chama-se impulso e quantidade de movimento, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui, vocês vão me confirmar se aparece aí para vocês. Todo mundo tá vendo aí, né? Vitor? Sim. Beleza, filhão? Então, vamos lá. Vou explicar aqui. Qualquer dúvida, vocês pedem para eu repetir. Vamos lá. Bom, a gente inicia nesse capítulo aqui falando sobre grandezas importantes no estudo do movimento, tá? Ambas as grandezas, tanto o impulso como a quantidade de movimento, elas são grandezas vetoriais, classificadas como grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial? Reforçando, é aquela que tem módulo, que é o valor, a direção e o sentido. Então, para eu defini-la completamente, além do valor dela, que a gente chama de módulo, a gente tem que dizer a direção dela e o sentido. Tudo bem? Tá? Então, por exemplo, aqui, numa colisão, né, com a raquete, a quantidade de movimento da bolinha varia, né, em virtude do impulso que ela recebe. Se você está jogando tênis, por exemplo, né, e aí você dá uma raquetada aí na bola, você percebe que, devido à aplicação da força, essa bola ela sofre uma variação na sua velocidade, né, na sua direção aí, tá? Essa variação de velocidade vai fazer com que ela varie uma grandeza chamada de quantidade de movimento. Vocês ainda não sabem o que é quantidade de movimento nem impulso, mas eu vou explicar para vocês a partir de agora. Tá? Vamos falar em relação ao impulso, né, de uma força. Dá uma olhada aqui. Vocês todos assistiram aí a Olimpíada? Jogos, ficava até de madrugada torcendo aí pelo Brasil, não é isso? Vendo o Brasil perder no vôlei. Poxa. Perder no futebol feminino, não foi? Feminino. Acho Foi? que foi o feminino foi igualzinho dos homens. Começaram ganhando e depois perderam. Começou bem, não foi? Foi. Depois, no vôlei também, só ganharam a prata na feminina, no masculino nem o bronze. Mas por que eu tô falando disso? Tem um exemplo aí na tua tela, olha lá, tá? Quando a jogadora de vôlei dá uma porrada na bola aí, né? Ela aplica uma força nessa bola durante um intervalo de tempo muito pequeno. Vocês concordam comigo? Que o tempo que a mão dela fica em contato com a bola, quando ela corta a bola lá no alto, é muito curto, menos que um segundo o contato dela com a bola, né? Então tem que ser bem rápida. Quanto mais rápida ela agir, maior a probabilidade dela marcar o ponto, tá? Quando a mão dela aplica uma força nessa bola e essa força ela age por um certo tempo, eu digo que ela produziu um impulso nessa bola. Esse impulso, ele é uma grandeza vetorial, né? Que vai ser dado por essa fórmula que está aí na tua tela. Dá uma olhada aí. Impulso é igual a F vezes T. Estão vendo aí? Impulso é igual a F vezes T. Esse F é a força que a pessoa aplica no corpo, e esse ΔT aí é o intervalo de tempo que essa força age. Tudo bem? Perceba que tanto em cima do I como em cima do F tem uma setinha aí. Estão percebendo? Não tem uma setinha aí em cima do I? Sim. O que significa essa setinha, professor? Significa que tanto o impulso como a força são grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial, professor? É aquela que precisa de módulo, direção e sentido, tá? Então, quando eu aplico uma força no corpo, não adianta, não basta apenas eu dar o valor da força, eu tenho que dizer para onde que eu estou empurrando essa bola. Se é para cima, se é para o lado, se é para baixo, se é para a direita, se é para a esquerda, tá? Então, toda vez que vocês verem uma setinha em cima de uma grandeza aqui na física, significa que a grandeza ela é vetor, ou seja, ela tem, além do valor, ela tem um módulo, uma direção e um sentido. Tá certo? É isso aí? Sim. Tudo bem? Beleza. Aí, repara aqui embaixo, olha só. Tanto a força como o impulso, eles têm o mesmo sentido. As setinhas aqui embaixo, uma vermelha e uma verde. Vou circular aqui para te ver. Olha lá. Aqui onde eu estou circulando. O impulso e a força, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se a força que a menina aplicou foi para baixo, o impulso vai ser para baixo. Se a força que a menina aplicou foi para cima, o impulso vai ser para cima.
Se a força que ela aplicou foi para a direita, o impulso vai ser para a direita. Então, tanto a direção como o sentido do impulso e da força sempre coincidem. Certo ou não? Certo. Beleza até aí? Beleza. Então, o que a gente tem que saber do impulso? Calcular o módulo dele. Como é que calcula o módulo? Força vezes o intervalo de tempo. Tá? E aí, essa força ela tem que ser dada em newtons. A unidade a gente já estudou aqui no nosso curso. E o tempo é dado em segundos. Quando eu vou calcular isso aí, a unidade vai ser essa que está embaixo. Newtons vezes segundo. Já que é um produto, né? Tudo bem? Eu vou fazer um exemplo bem aqui para ti, bem simples, para que você entenda. Vamos supor, filhão, que você aplique uma força de 10 newtons na bola, em módulo. Módulo da força. Repare que eu não coloquei a setinha em cima do F, porque eu não estou dizendo a direção nem o sentido, eu estou me referindo só ao módulo. E que essa força, ela atue na bola durante meio segundo. Tá? Meio segundo eu posso escrever como sendo 0,5. Tudo bem? Então, se eu te der a força igual a 10 newtons e o tempo igual a meio segundos, o que você faz aqui, Vitor? Você vai multiplicar, né? F vezes T, olha lá. F vezes o intervalo de tempo. Assim que a gente calcula o chamado impulso. Daí você tira que isso vai ser 10 vezes meio, né? Olha lá. Que 10 vezes meio vai dar 5. Eu vou escrever para cá para baixo a resposta, que não tem espaço mais aí, olha lá. 10 vezes meio vai dar 5. Mas qual é a unidade, hein, Vitor? Está aqui embaixo. É 5 newtons, ponto, segundo. Newton vezes segundo. Então, essa aqui seria uma maneira bem simples de eu demonstrar para ti como é que a gente calcula o impulso de uma força. Né? Newton vezes segundo, a unidade. Toda vez que a gente calcular o impulso, é dado Newton vezes segundo. Quando tu tá, por exemplo, aí na tua casa, que tu aplica uma força no sofá, né? Durante um certo tempo, você está aplicando impulso. Quando você está empurrando uma criança numa cadeira de balanço, naquelas cadeirinhas que tem uma corrente na praça, né? Aquele balanço, você está aplicando um impulso na costa dela. Você está aplicando uma força num certo intervalo de tempo, né? Se eu quiser calcular o impulso, eu tenho que saber a força e multiplicar pelo tempo. Agora, se eu quiser saber a direção e sentido, sempre a direção da força vai coincidir com a direção do impulso. Ou o oposto. Sempre a direção do impulso vai coincidir com a direção da força. Tá claro isso aí, turma? Tá. Responda se entenderam aí esse exemplo simples aí que eu dei. Entendi, sim. Tá, deixa eu fazer uma frequência aqui para jogar lá no grupo. Só um instante para a gente continuar. Professor? Oi? Eu não sei se eu lhe contei sobre uma vez que eu tava conversando com meu tio Sim. lá na varanda. Aí, tipo, do nada, lá pra parte do Guamá, no céu deu um clarão verde. Sim. Aí a gente sempre tava debatendo sobre o que era que tinha acontecido. Eu acho que foi um cometa que passou por perto assim, da Terra. Cometa? Acho que é bem possível, né? Possível, Pode né? ser, Adrielson, mas é improvável, porque se fosse um cometa, teria sido anunciado aí, porque eles são vigiados pela Agência Espacial Americana, pela NASA, pela Agência Espacial Europeia. É mais provável de ter sido, mas não estava assim com nuvem, não? Não foi Não, o céu tava todo limpo. Foi de noite isso aí. Ah, E então tipo, pode ter sido tipo um meteorito, né? Que rasgou o céu. Quando ele entra na atmosfera, ele brilha porque ele pega fogo devido ao atrito com o ar. Talvez tenha sido isso. e, tipo, eu tava conversando com ele de boa quando de repente eu tô olhando assim pro horizonte e aí do nada eu vejo um clarão verde assim no céu. Às vezes é meteorito. Todo objeto que entra na atmosfera da Terra, ele é queimado devido ao atrito com o ar, tá? É por Ah, isso, é por isso que os ônibus espaciais, eles são revestidos com material que resiste ao calor. Mesmo assim, Adrielso, já teve acidente.
tá? Depois eu vou passar um documentário aí para vocês sobre... deixa eu me lembrar o nome, rapaz. Acho que foi Colômbia o nome do ônibus espacial. Acho que é Colômbia. Eu não lembro o nome. Em que, quando ele decolou para o espaço, uma placa do disco térmico dele, que reveste o ônibus espacial, se soltou, ficou um buraco, só que ninguém percebeu. Uma placa do tamanho de uma bola de futebol. Ele é todo revestido de um material que resiste ao calor, exatamente para que na volta dele ele não derreta e não mate os astronautas. Aí o que aconteceu? Como essa plaquinha se soltou e ninguém percebeu, ele foi para o espaço, fez as pesquisas lá. Aí, quando ele retornou exatamente por aquele pedaço que estava desprotegido, o ônibus espacial pegou fogo e todos os astronautas morreram. Acho que isso foi em 2003. Depois eu vou procurar aqui e vou passar o vídeo para vocês sobre isso. Talvez nessa aula de domingo, tá? Tá ok. Eu tava querendo fazer essa pergunta pro senhor faz tempo já, antes das Pode férias. fazer lá. Posso não responder na hora, mas eu respondo. Se eu souber. Certo. Boa tarde, Eric. Tudo bom, meu querido? Vamos continuar. Então, aqui está entendido, né? Vamos lá. Tá. Essa fórmula que o senhor ensinou, professor, impulso é força vezes o tempo. A gente acabou de ver essa fórmula aqui, olha lá. Tá? Impulso é força vezes o tempo. Sempre eu vou poder usá-la ou não? Não. Só vai poder usar essa fórmula quando a força for constante. Tá? Só vai poder usar essa fórmula quando a força for constante. Mas se a força ela variar, se ela mudar de direção ou de sentido, você vai calcular o impulso através de outra maneira, por meio do gráfico da força em função do tempo. Você vai ter que construir um gráfico, ou na questão ele vai te dar um gráfico da força em função do tempo. E aí você vai calcular o impulso dessa força por meio da área do gráfico, tá? Então, eu posso também calcular o impulso de uma força determinando a área do gráfico, desde que esse gráfico seja da força em função do intervalo de tempo, olha lá. Certo, galera? Certo. Então, até agora nós aprendemos duas maneiras para calcular o impulso de uma força. O que a gente já aprendeu? Que o impulso ele é uma grandeza vetorial, que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada, que a gente calcula o módulo desse impulso por meio dessa expressão aqui, força multiplicado pelo tempo. Então, se tu pega, por exemplo, o teu irmão menor aí, e ele está no velocípede dele, aí você vai levar ele para passear, você empurra ali o velocípede ou a bicicletinha dele. O tempo que tu está aplicando aquela força nele lá, você está produzindo, você está proporcionando um impulso nele. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em movimento, tá? Enquanto você estiver aplicando aquela força, existe um impulso e vai agir no intervalo de tempo lá, certo? Outra coisa que a gente aprendeu aqui, se a força não for constante, eu posso também calcular o impulso por meio da área do gráfico, força vezes o intervalo de tempo. Tudo bem até aí, galera? Tudo. Tá claro aí? Sim, sim. Beleza. Tá. Tem uma coisa aqui que eu quero lembrar vocês, que eu ainda não falei. Dá uma olhada para essa fórmula aí. O impulso depende de quem? Só da força ou depende da força e do tempo? Da força do tempo? Da força e do tempo, né? Se o impulso ele for constante, a força e o tempo serão inversos. O que eu quero dizer com isso? Tu vai já entender. Quando você pula do sofá, quando você pula de algum local alto, você já percebeu que quando a gente cai, a gente dobra o joelho, a gente agacha, a gente não pula e fica com a perna reta? Sim. Já perceberam isso ou não? Sim. O que é que acontece? E se não acontece isso também, a pessoa tipo, meio que rola o chão ao cair de um lugar bem alto, um pouco mais alto. Sim, mas tu acha que o fato da gente dobrar a perna, quando a gente cai, eu tô mostrando aqui na câmera, dá uma olhada aqui. Isso aqui é minha perna, tá? E aí tá aqui o chão. Quando a pessoa pula,
a pessoa cai e aí o joelho dobra, ela flexiona o joelho. Tu acha que isso aí é importante ou não, flexionar o joelho, ou a pessoa deve pular e ficar com a perna reta? É isso que tu tá respondendo aí, Vitor. O que é que acontece se a perna do cara não dobrar o joelho, se ela bater reto assim, rápido no chão? O que vocês acham que acontece? Se tu não dobrar o Vai se joelho, quebrar? vai se quebrar, vai doer muito, né? Eu já vi uma Vai vez ter na contusão no Olimpíada. teu joelho. A perna da garota, ela foi fazer. Me esqueci como se chama esse negócio. Piruetas ao ar. Aí Sim. na hora quando ela foi pousar o chão, acabou Igual a quebrando a perna. Rebeca lá na Olimpíada. Foi pular e Acabou aí quebrando a perna dela. acabou quebrando a perna. Dá Foi. uma olhada para a fórmula aqui. Qual é a fórmula do impulso? Né? Força vezes o tempo. Certo ou não? Acho que é. Tá bem aqui, ó. Fórmula. Impulso é igual a F vezes delta T. Quando a pessoa dobra o joelho que ela está caindo, o tempo de queda, o tempo de impacto aumenta ou diminui? Conforme ela vai dobrando. Ela torna a queda mais lenta ou mais rápida? Mais rápida? Não, tu tá dobrando a perna. Mais rápida se tu pular reto, bater só. Ah, Fica tá. ou não fica mais lento? Entendeu que fica mais lento? Aham. Aí ficando mais lento, significa que o tempo de contato teu com o solo aumenta. Quando aumenta o tempo, a força acontece o contrário com ela. A força é o quê? Diminui. Então, é por isso que a gente dobra o joelho, para aumentar o tempo de contato e diminuir a força, o impacto no teu joelho. Vou te dar outro exemplo aí, que tu vai entender melhor o que eu falei, né? Os automóveis, vocês já viram que eles são construídos de ferro, não é isso? Mais parte de alumínio, certo ou não? Os automóveis, ônibus, né? Já perceberam isso? Sim. Você nunca se perguntou assim, eu sou um gênio, eu vou resolver o problema de... Por que no acidente de carro, o carro se amassa todo? Ah, tá Oi, ruim aí. professor? Por que no acidente de carro, Adrielson, o carro se amassa todo? Por que as montadoras elas ainda não pensaram em construir um carro com material que não amassasse, com ferro mais resistente? Justamente pelo que a gente acabou de explicar para vocês. O fato do carro amassar durante uma porrada é bom para as pessoas que estão lá dentro, porque ele aumenta o tempo em que a força vai chegar nas pessoas. Ou seja, chega uma força o quê? Conforme o carro vai amassando, chega uma força menor. Se o carro fosse duro, muito duro, quando ele desse uma porrada, ele não ia amassar. Mas, em compensação, A pessoa ia quebrar a cara ali, né? ia se quebrar todo, porque o tempo ia ser muito curto. Então, a força com que ela chegaria no corpo dela seria muito grande. Aqui no impulso, a força e o tempo são inversamente o quê? Proporcionais. Quanto mais tempo demora o teu impacto, melhor para ti. Por que é melhor para ti? Porque a força que você recebe é menor. Se a pessoa cair de cara no chão, o chão é duro, o chão quase não deforma. Então, o tempo é muito curto do impacto. Então, a força que ela vai receber é maior, por isso que ela se machuca mais. É por isso que existe o airbag nos carros. O airbag é aquela bolsa de ar que se infla rapidamente quando o carro sofre uma desaceleração brusca, né? E aí, conforme a pessoa vai tendo contato com aquela bolsa de ar, o tempo com que ela bateria no para-brisa é aumentado muito. Então, a força que chega nela é menor. Então, o fato daquela bolsa de ar se abrir, ela quer aumentar o tempo da tua desaceleração para diminuir a força. Ela vai Nesse deformar. caso, assim, como o senhor falou, se o carro fosse bem duro, Sim. na hora que a pessoa fosse receber o impacto, ela chegaria ao ponto de morrer? Sim. O que mata no acidente é que nem o caso de dobrar as pernas, exatamente. Quanto mais tempo tu demora para desacelerar, menos força tu recebe. Quanto mais rápido é o contato, mais força chega em ti. Então, o que mata no acidente de carro é a inércia, né? É o fato de você desacelerar. O corpo está em movimento, tende a continuar em movimento. Se o carro bate, você vai para frente. É jogado contra o para-brisa. Não é isso?
Eu Por vou isso que pegar uma muitas das questão. vezes, quando a pessoa tá dirigindo, ele vai, tipo, não pisa assim, com Sim, tu não tudo no pode freio pro frear. carro parar, né? Ele vai pisando assim, vai dando pisinhos. Vai dando Quanto pequenos pisos. mais lento tu frear, melhor para ti. Quanto mais Aham. rápido tu frear, por causa da inércia, mais rápido tu vai ser jogado contra o para-brisa. Então, você não pode parar de vez, né? Foi isso que aconteceu quando, na primeira vez que eu fui pegar o carro, eu não vi o buraco, fui querer parar Frear com tudo, de né? vez, assim, quase que a gente capotou. Pois é, a moto também é a mesma coisa, né? Aham. Quando acelera com tudo ou freia com tudo, o carona é jogado contra a pessoa lá, se ele não estiver segurando. Quando a moto parte também, se tu não estiver te segurando, tu vai ficar. Meu pai já sofreu um acidente disso, só que na hora que ele apertou na buzina, o cara não parou, aí a moto do cara veio com tudo pra cima da dele, só que aí ele pegou, ele pulou pra cima, e tipo, o cara que tava com a moto dele só quebrou a moto, papai. Mas não se machucou, não? Eu acho que sim. Parece que na hora quando ele foi pousar ao chão, ele acabou se ferindo, se Pois é. arranhando na queda. Mas cuidado com moto. Moto é responsável por mais de 70% dos acidentes. Tá? Existe uma estatística aí que lá no Hospital Metropolitano, se tu for um dia visitar lá, de cada 10 pessoas que estão internadas lá, 7 é acidente de moto. Então, Caramba. o cara que anda de moto, ele tem que ter muito cuidado com ele e com os outros. Bora fazer uma questão aqui para a gente ver se vocês entenderam mesmo isso aí. Um instante. Vou pegar aqui a apostila de vocês. Olha, eu já recebi a recuperação de vocês. Assim que eu corrigi, eu ainda não corrigi. Acho que eu vou tentar. Professor, o senhor tem como me dizer se o senhor recebeu Posso a olhar minha aqui. atividade? Porque eu fui dar uma olhada no meu e-mail e tava lá dando que não foi enviado. Espera aí. A gente vai já ver aqui. É bom que vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo aqui. Ó. Aparece tudo para vocês. Ó. Isso aqui é o meu e-mail. Vocês estão vendo aí meu e-mail na tela de Aham. vocês? Aí tá Sim. aqui, ó. Leandra, Vitória, Natália, Stephanie, Davi. Aí eu vou digitar teu nome aqui, ó. Como é teu nome do teu e-mail? Adrielson Charles. Basta Adrielson. Deixa eu jogar aqui Adrielson, galera. Charles, tá bem aqui, né? Aí ele Aham. vai aparecer aqui tudo que o Adrielson me mandou. E aqui tá que você não mandou ainda, tá vendo? Aqui a última coisa aqui, 9 de agosto, olha. Será que foi isso Aham. aqui? Deixa eu ver se isso aqui é. Não, Não. isso aqui é a arte. Eu vou dar uma olhada aqui. Peraí, eu vou dar uma Isso olhada aqui é aqui. a arte que tá escrito. E não sei porque veio parar no meu e-mail, acho que tu mandou errado, olha. Égua. Olha aqui. Verena, não sei o quê. Ia. Arte, atividade de Meu Deus recuperação. do céu. Essa não é a minha, olha. Entendeu? Eu acho que eu devo ter confundido na hora de mandar o É, e-mail. manda de novo, tá bom? Quem não fez ainda aí, ei, vocês aí, o Eric que tá rindo aí, quem não conseguiu mandar, ainda pode mandar, porque eu ainda não corrigi, mas eu vou pegar para corrigir, tá bom? Para de apresentar a tua tela aí, ó. Tu tá apresentando a tela, todo mundo tá vendo o que tu tá fazendo aí, ó, Adrielson. Hum. Isso. Tá. Sim, deixa eu pegar aqui a apostila de vocês, espera lá. Espera aí, galerinha. Então, quem não fez ainda, tá? Que faça, por favor. Tá lá no grupo a apostila. Só para melhorar a nota do pessoal aí. Tá aqui ainda, tá como não enviado. Pois é. Tenta enviar depois, tá? Vocês conseguem ver aqui a apostila? Ou não? Tá aparecendo aqui? Não. Espera aí que eu vou ajeitar aqui. Agora, acho que agora vai aparecer. Agora legal. Não é isso? Vamos fazer aqui. Para quem chegou agora, esse aqui é assunto novo que a gente está estudando. A gente vai levar várias aulas para terminar ele, porque eu não estou com pressa. A gente vai fazer com bastante calma, que vocês
consigam compreender bem aqui, tá? Vamos fazer aqui uma questão. Posso fazer essa primeira questão aí, da tua apostila? Essa apostila eu coloquei lá no grupo para vocês. Pode. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui com calma e vou mostrando, vou subindo aqui a apostila na tela de vocês. Vocês vão me dizer qual é a resposta. Dá uma olhada aí. Os automóveis mais modernos são fabricados de tal forma que numa colisão frontal ocorra o amassamento da parte dianteira da lataria, de maneira a preservar a cabine. Lembra que eu expliquei isso? É de propósito que o carro amassa, que é para proteger as pessoas que estão lá dentro. Isso faz aumentar o tempo de contato do automóvel com o objeto com o qual ele está colidindo. Tudo bem até aí? Vamos lá. Com base nessas informações, pode-se afirmar que quanto maior for o tempo da colisão, qual alternativa você marcaria aí, filhão? Deixa eu só separar aqui para não confundir, olha lá. Olha, o Vitor já deu a resposta, né, Vitor? Esse aqui caiu lá no vestibular da Universidade do Rio Grande do Norte, olha. Letra A. Menor será a força média que os ocupantes do automóvel sofrerão, né? Ao colidirem com qualquer parte da cabine. Quando eu aumento o tempo, eu diminuo a força, não é isso? Certo ou não, galera? Certo. Se eu fosse fazer uma prova e colocasse essa questão hoje para vocês, vocês acertariam agora? Dá para acertar? Todo mundo entendeu isso aí? Aham. Fazer uma Sim. frequência. Entendeu? Adrielso, Eric, Evelyn, Karen, Lorena, Luciano, Paula. Entendi, sim. Reginaldo e Vitor. Fazer aqui uma... Deixa eu salvar aqui uma frequência para colocar lá quem está assistindo a aula. Beleza. Posso fazer outra? Todo mundo entendeu essa daí? Sim. Estão achando esse assunto fácil ou difícil? Pensei que vocês iam ter dificuldade. Tá dando para levar de boa? Tá sim, tá fácil. Tá tranquilo, né? É. Vamos lá. Aqui tem outra questão, que é a mesma coisa, né? Vamos fazer mais uma aqui, então. Da mesma universidade. Eu queria fazer uma de cálculo para a gente calcular a área lá. Deixa eu ver se é essa daqui. Vou ver aqui. Tem muita questão aqui bacana. Tem uma de karatê aqui, olha. Olha lá. Tá, vamos fazer essa outra aqui mesmo, então. Olha. Também é da UFRN. Olha lá. Tem um textozinho para a gente ler. Alguns automóveis dispõem de um eficiente sistema de proteção para o motorista, que consiste em uma bolsa inflável de ar. É o airbag que ele está falando, né? Essa bolsa é automaticamente inflada do centro do volante quando o automóvel sofre uma desaceleração súbita, né? Tu tá dentro do carro, ou alguém bate em ti, ou você freia com tudo, né? Ocorre alguma desaceleração brusca, e aí essa bolsa tem um sistema do computador do carro que faz com que ela encha instantaneamente, tá? De modo que a cabeça e o tórax do motorista, em vez de colidirem com o volante, colidem com essa bolsa. A figura a seguir mostra dois gráficos da variação temporal da intensidade da força que age sobre a cabeça de um boneco que foi colocado no lugar do motorista. Obviamente, eles fazem teste, não vão testar com a pessoa, né? No trânsito, eles fazem teste
para ver se funciona lá na concessionária, com boneco. Os dois gráficos foram registrados 2 colisões de teste de segurança. A única diferença entre elas é que na colisão 1 se usou a bolsa e na colisão 2 ela não foi usada. Dá uma olhada aí que tu vai entender por que se usa o airbag. Olha o gráfico aqui. Tá aí na tua tela do teu computador, do teu celular. Olha lá. Repara que na colisão 1, que é esse gráfico azul, quanto foi o tempo aí que ocorreu a colisão quando ele usou a bolsa? Não foi 4 segundos? O gráfico azul foi. Aí, ó. Desde o 0, levou quanto tempo, né? Para a colisão? 4. E aí a força que o boneco recebeu foi de quanto aí? 400, 40. Sim ou não? O gráfico azul. Olha só para o gráfico azul. O tempo foi 4 segundos, o tempo é medido aqui embaixo, e a força aqui no eixo Y. Então, se ele usa a bolsa, o tempo de colisão é 4 segundos, e a força que ele recebe é de quanto? 400, certo ou não? Tudo bem para vocês aí? Entenderam o gráfico azul? Sim. Agora, olha, sem ele usar o airbag, a colisão começa no tempo 1 e termina no tempo 3, ou seja, durou apenas 2 segundos. Sim ou não? No gráfico vermelho aí. Foi do 1 até o 3, não foi aqui embaixo? Ou seja, metade do tempo com a bolsa. Então, foi mais rápido. Olha quanto de força o boneco recebeu aqui no gráfico vermelho. Foi só 400, igual quando ele recebe com a bolsa, ou foi mais? Quanto foi de força que ele recebeu? No gráfico vermelho. Quanto é a força aqui em cima? 800. Foi o dobro, não foi? Então, o boneco com certeza vai se lesionar mais quando ele não usa a bolsa, porque o tempo da colisão é menor, é metade, então a força é o dobro. Certo ou não? Todo mundo entendeu aí esse gráfico? Restante aí, falem aí se entenderam, se quer que eu explique de novo sobre o gráfico, ou deu para entender que eu expliquei do gráfico. Ainda não fiz a pergunta aqui. Tá entendido ou não? Tá, sim. Beleza. Aí vamos para a pergunta aqui. Da análise desses gráficos, indica a alternativa que melhor conclui a explicação para o sucesso da bolsa como equipamento de proteção. Olha lá, letra A. A bolsa diminui o intervalo de tempo, certo? Diminuindo, portanto, a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. Pode ser essa letra A. Só que a bolsa, ela não diminui o intervalo de tempo, né? O que está errado é que a bolsa aumenta, né? O tempo. Pode ver que com ela o tempo foi 4 segundos e sem ela foi 2 segundos. Então está errado que fala que diminui, né, Vitor? Ela não diminui, ela aumenta o tempo. Letra B. A força aumenta o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força média. Isso aqui está certo. Letra C, a bolsa diminui o módulo do impulso. Não, ela não muda o impulso. D, a bolsa diminui a variação total. Também não. Resposta seria essa daqui, né? D de bola? Sim. A força aumenta o tempo, a bolsa aumenta o tempo e diminui a força. Deu para entender aí a importância do airbag? E a importância de você, quando pular, ter que dobrar o joelho para aumentar o tempo com que você agacha, para diminuir a força sobre o teu joelho, né? Porque o nosso joelho sustenta todo o peso do nosso corpo. Então, se a força agir nele instantaneamente, o teu joelho não vai aguentar. Vai doer muito, pode ter uma lesão. Pode quebrar a perna, sei lá. Todo mundo entendeu? Sim. Só fala aqui 2 alunos, tem uns 8 assistindo aulas, outro tudo calado. Responda aí o restante. Eric, Evelyn, Karen, Lorena, Paula, Reginaldo, Vitor. Tudo certo? Legal. Então, vamos continuar. Obrigado aí por responder. Engraçado, na sala de aula vocês falam que só e o professor não quer que converse. Aqui na aula online o professor já implora para os alunos falarem. Eles ficam calados e o professor já fica... Perceberam que é o contrário?
É que a gente não está olhando para vocês, a gente não sabe se vocês estão aí, se estão enganando a gente, se só ligaram o celular, estão vendo novela, estão vendo malhação, né? Ó, né? É, o professor tem que ficar esperto aqui, senão o aluno passa a perna nele. Bora lá. Então, isso aqui entenderam. Vamos passar para outra coisa agora, professor. Isso aqui eu já sei. Beleza. Observações, né? Isso aqui eu já falei do gráfico. Vamos ver outra coisa aqui. A força constante que produz num corpo no mesmo intervalo de tempo, né? É chamada de força média. Essa aqui é como a gente calcula o impulso, a gente acabou de ver aí, né? Então, a força média vezes o tempo. Se eu multiplicar a força pelo tempo, eu estou calculando o impulso dessa força. Vamos para frente, professor. Vamos falar agora na quantidade de movimento. Vocês já entenderam o que é impulso. Agora vamos falar em quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento, professor? É uma grandeza vetorial igual ao impulso, só que ela não leva em consideração a força e o tempo. Ela leva em consideração a massa e a velocidade do corpo. Se você for jogar boliche, quando você rola a bola de boliche lá na pista, aquela bola ela tem uma certa massa, e quando você aplica uma força, ela adquire uma certa o quê? Velocidade. Não é isso? Se você multiplica a massa pela velocidade da bola, você dá a ela, você tem duas grandezas. A energia cinética, que a gente estudou na aula passada, nas aulas passadas, que é mv² sobre 2, é uma grandeza escalar. Mas eu também posso associar a essa bola em movimento, não somente energia cinética, eu posso associar a ela uma grandeza vetorial, chamada de quantidade de movimento, que eu vou determinar por meio do produto aí da massa vezes a velocidade. Repare o seguinte, em cima do Q tem uma seta, em cima do V também tem uma seta. Eu falei no início da aula de hoje que toda vez que tem uma seta em cima da grandeza, é porque essa grandeza representa um vetor, tá? Então, tanto a quantidade de movimento como a velocidade, elas são vetores, ou seja, elas precisam de módulo, elas precisam de direção e elas precisam de sentido, tudo bem? Então, tu vais calcular a quantidade de movimento de um corpo multiplicando a massa pela velocidade. Perceba que também, tanto a velocidade como a quantidade de movimento, elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, se a velocidade é horizontal para a direita, a quantidade de movimento da bola de boliche é horizontal para a direita. Se a manga está caindo da mangueira na vertical para baixo, a quantidade de movimento dela é vertical para baixo. Sempre o que tem a mesma direção e o mesmo sentido do V. Tudo bem? Essa massa aqui ela é calculada em quilogramas, e a velocidade, a gente já estudou, ela é dada em metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metro por segundo. Tá certo ou não? Tá? Então, o que a gente precisa saber daqui? Qual o módulo? Qual o valor, né? Quando eu quiser calcular o módulo da quantidade de movimento, eu vou pegar e vou multiplicar a massa pela velocidade. Tá aí a fórmula, tá bom? Se eu quiser saber a direção e o sentido, elas vão coincidir. A quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. E a unidade dessa grandeza é quilograma vezes metro por segundo. Tudo bem? Tá certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Beleza. Não é uma dúvida por enquanto? Não, não. Tá, deixa eu ver se tem um exemplo aqui na apostila, só um instante. Vou voltar para a nossa apostila aqui. Olha só esse carro aqui. Presta atenção. O carro apresentado na figura tem 900 quilos de massa e parte do repouso com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é da tua apostila, questão 6, tá? Quais são as características da quantidade de movimento desse carro no instante 15 segundos? Tudo bem? Aí tu vai marcar aqui, ó, a quantidade de movimento dele, se é horizontal, se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aqui ele está dizendo que, pela figura aqui, o carro está indo da esquerda para a direita, né?
Eu vou fazer essa questão aqui no quadro para ti. Você vai ficar de olho aqui no quadro. Deixa eu parar de apresentar e mostrar aqui para vocês ela, tá? Só um instante. Quando eu for explicar, eu vou colocar a tela só para cá. Olha lá. Ele disse aí que o carro vai partir do repouso. Tudo bem? Quando o carro parte do repouso, a velocidade inicial do carro é 0. Toda vez que parte do repouso, a velocidade inicial é 0. E aí ele vai acelerar com uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo, galera? Tá? Certo. A massa desse carro... Espera aí que eu vou já ajeitar aí. A massa desse carro é 900 quilos. Ele quer a quantidade de movimento quando o tempo for 15 segundos. Então, para isso, eu tenho que calcular a velocidade desse carro depois de 15 segundos, já que no início ele está em repouso. Deixa eu parar de apresentar aqui a tela, mostrar aqui para vocês como nós faríamos essa questão. Dá uma olhada aí. Olha lá. Dá para ver assim o quadro? Ou é bom eu acender a luz aqui? Eu vou acender a luz para te ver se fica melhor, se fica pior. Espera lá. Vê se melhora ou se piora. O problema é que fica uma coisa bem aqui, ó. Vou apagar isso. Tá bom assim? Foi melhor Eu para acho que pra você? mim tá melhor assim. Pra mim Tá tá bom melhor assim. agora? Dá para ver, né? Tá. Tá. Galera, para te calcular a quantidade de movimento, a gente acabou de ver que a gente calcula assim, olha lá. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, certo? Porém, qual o problema aí da gente? É que a gente não tem a velocidade no tempo que ele quer. A gente tem só a velocidade inicial, mas eu não quero agora, eu quero a quantidade de movimento daqui a 15 segundos. Então, primeiro, antes de eu calcular a quantidade de movimento, eu preciso achar a velocidade desse cara daqui a 15 segundos, né? E aí, eu posso calcular isso por meio dessa expressão, V igual a V0 mais AT, olha lá. Lá na equação da cinemática do movimento variado. Então, daí vai ficar assim, olha lá, velocidade é igual, a inicial é 0, porque ele fala na questão que ele parte de repouso, mas a aceleração é 2. Ele me deu essa informação. E o tempo vale 15 segundos. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, 0 mais 15 vezes 2, beleza? Então, daí você tira que a velocidade final é 0 mais 15 vezes 2 dá 30, né? Então, daqui a 15 segundos, esse automóvel ele não vai mais estar parado. Ele vai estar com uma velocidade de 30 metros por segundo. E é ela que me interessa. Quando eu quiser calcular a quantidade de movimento daqui a 15 segundos, eu vou usar essa fórmula aqui, olha lá. Então, a quantidade de movimento vai ser a massa dele, que é 900, tudo bem? Vezes a velocidade, que é 30, né? Vira um pouquinho a câmera pra direita, professor. Tá ruim. Agora, Agora. beleza. Aí, Olha beleza. lá. A quantidade de movimento não é massa vezes a velocidade? Essa massa ele me deu, olha. É 900. E a velocidade tu teve que calcular, porque tu não tinha essa informação. Então, nem toda questão ele vai te dar, né? Então, vai ficar 900, que é a massa, vezes 30, que é a velocidade. Daí você tira que a quantidade de movimento vai ser 9 vezes 3 dá 27. E aí sobraram 3 zeros aqui, ó. Então, vai dar 27 mil. Qual a unidade, professor? É massa, que é dada em quilograma, vezes a velocidade, que é dada em metros por segundo. Então, aqui você vai escrever quilograma vezes metro por segundo. Tá? A unidade fica assim mesmo, é estranha mesmo, é assim mesmo a unidade de quantidade de movimento. Vai ser a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Então, daí eu tiro que a quantidade de movimento vai ser isso. Só que na questão lá, ele não quer só isso. Ele quer que tu determine também a direção e o sentido. Para onde o carro está se movendo, conforme o desenho lá? Pelo desenho que a gente viu, o carro está indo da esquerda para a direita, não é isso? Certo ou não? Certo. Então, a direção vai ser horizontal, né? Repara que a gente está... Isso que tu calculou aqui é só um módulo, né? Horizontal
Lembra que é um vetor, tu tem que dar, além do valor, tem que dizer a direção e o sentido. E o sentido é da esquerda para a direita. Olha lá. Da esquerda para a direita. Certo ou não, galera? Certo. Tudo bem para vocês aí? Então, não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil. Só que a gente já estudou cinemática. A gente vai precisar algumas vezes utilizar isso. Tem questões que ele já vai te dar. Se ele já te der essa velocidade, tu já vinha direto para essa parte aqui. Ó. Como ele não me deu a velocidade, eu tive que primeiro encontrar. Mas não vejo tanto problema para vocês com isso aí, não. Deu para entender? Posso Deu tirar sim. uma foto e postar lá no grupo da questão? Sim. Fica melhor do que vocês tirarem daí, né? Eu acho que a alternativa, vê a alternativa lá correta na apostila, Vitor, que fala isso. 27 mil e horizontal da esquerda para a direita. Ó, tirei uma foto aqui e vou postar lá no grupo da questão. Se a gente for olhar aqui a apostila... Espera aí. Porque a câmera está bem em cima do meu notebook. Vou colocar aqui de novo para vocês. Aqui a questão. Ó. Se a gente for olhar aqui, né? Dá 27 mil, horizontal da esquerda seria a letra A, né? Tá certo? Essa questão aí, ficaria a letra A, você concorda? Tá. Pelo Sim. que a gente fez, foi isso, não foi? Beleza. Vê se tem outra. Ó, tem outra parecida aqui, ó. Com essa daí. Acho que eu vou fazer também. Deixa eu ver se não tem outra. Ver aqui no início. Que é a teorema do impulso. A gente vai fazer depois. Esses daqui são mais difíceis um pouquinho. Tá. Eu vou explicar isso aqui. Que é a teorema do impulso. Bem. Acho que dá para fazer essa outra aqui, então, olha. Vamos fazer essa outra aqui. A 12, Vitor. A 12, após a colisão, pode concluir a velocidade. Mas não é para fazer essa 12, porque ainda vou explicar aqui teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento. Eu só posso fazer essa quando eu explicar essa parte aí. Já leu rápido, né? Eu tenho que explicar a conservação da quantidade de movimento. Eu estou vendo aqui qual dá para a gente fazer com o que a gente já sabe até agora, com o que eu expliquei até agora. Olha lá. Essa sétima dá para fazer. Ela que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Olha lá, doutores, beleza. Então, o que diz a sétima aí? Um ciclista de massa 50 quilos parte do repouso com aceleração constante. 10 segundos após, ele se encontra a 80 metros da posição inicial. Qual o valor da quantidade de movimento desse instante? Mesma coisa aí, ó. A gente não sabe a velocidade dele. A gente vai primeiro ter que calcular pelas equações da cinemática. Depois que eu fizer isso, é que eu vou, o quê? É que eu vou calcular, tá? Então, vamos de novo aqui colocar o computador mais para cá. Parar de apresentar, né? Peraí, deixa eu só anotar aqui o dado. Olha, a Rani e o Chico estão aqui no meu pé, tem que eu pisar neles aqui.
lá. Essa questão é a 7. Já eu ajeito aí para vocês. A massa do ciclista vale 50. Tá? Ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0. Toda vez que falar a partir do repouso é 0. 10 segundos após, ele se encontra a 80 metros. Então, depois de 10 segundos, o deslocamento dele foi de 80 metros. Olha lá. Tudo bem? Aí ele quer que tu calcule qual o valor da quantidade de movimento nesse instante. É isso? É. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês. Até porque, como a aula está sendo gravada, a câmera está ruim aqui, né? Espera aí que eu vou já ajeitar. Às vezes desfoca a câmera. Tá bom assim? Dá para ver? Dá sim, dá sim. Fica melhor com a luz desligada por causa da iluminação de fora que tem. É. Assim, fica melhor? Sim. Tá. Então, olha lá. O que você tem que fazer primeiro aí, galera? Primeira coisa que você tem que fazer é... Primeira coisa que vocês têm que fazer aí é calcular essa velocidade, porque a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, ele te disse que o ciclista ele parte do repouso de um certo ponto, não é isso? Vamos supor que o cara parte daqui, olha lá, tá? E depois de 80 metros, eu quero saber a quantidade de movimento dele. Só que eu não sei a velocidade dele naquele ponto. Eu sei que a inicial é 0. Então, vamos calcular por aqui. Como é que dá para fazer, professor, aí? Primeiro, eu estou vendo aqui que ele deu um tempo, né? E aí a gente vai ter que encontrar a aceleração por meio da equação da cinemática, por meio do sorvetão aqui, ó. Δs é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa expressão aqui é lá do movimento variado da cinemática. Tudo bem? Tá dando para ver o quadro aí, galera? Aí minha conexão caiu, não deu pra ver o que o Cine falou. Tá meio embaçado, vamos ajeitar aqui, pera lá. Vou repetir aqui. Porque do nada minha conexão caiu, aí eu não pude escutar. Dá para ver melhor agora, Vitor? Isso. Então, melhorou. olha lá, vou repetir agora. Olha lá. O ciclista parte do repouso e depois de 80 metros, depois de 10 segundos, ele está a 80 metros. E aí eu quero que você calcule a quantidade de movimento dele nesse ponto, bem aqui. Então, como é que eu vou calcular? Primeiro, eu tenho que calcular a velocidade. Mas como eu não tenho nem a aceleração, eu vou calcular primeiro a aceleração. Tá? Δs é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Isso aqui é uma equação lá do movimento variado, do movimento lá da cinemática. Movimento uniformemente variado. Esse ΔS é o deslocamento. Qual foi o deslocamento dele durante esses 10 segundos? Não foi 80 metros? Sim ou não? Foi. Quanto é a velocidade inicial desse ciclista? 0. Porque ele parte do repouso, é 0. Então, essa é a primeira parte que vai dar 0. Então, não vai te preocupar com ela. Né? Então, vai ficar 0 mais. A aceleração eu quero achar, porque nem ela eu tenho. O tempo, ele disse que é 10 segundos, olha lá. Então, você vai pegar aqui, esse 2 aqui, o tempo vai ficar 10 ao quadrado e dividido por 2. Então, daí você tira o seguinte, 80 é igual a A vezes 10 ao quadrado é 100, né? 100 Sim. dividido por 2. Se tu quiseres, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Cortar um 0 do 80, um 0 do 10, certo? Do 100, um 0 do 100. Daí esse 2 que está dividindo vai passar como? Multiplicando. Vai ficar 2 vezes 8, vai dar 16. É igual a A vezes 10. Então, eu posso passar esse 10 dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 10. E a aceleração tu vai descobrir que é 1,6. Certo? Isso aqui é só a aceleração. Tu precisa calcular o que depois da aceleração, professor? Tu tem que calcular a velocidade, não é isso? Tá? A velocidade. Então, lá vai. V é igual a V0 mais AT. Então, a velocidade é 0 inicial, mais a aceleração, que é 1,6 vezes o tempo.
que é 10 segundos, olha lá. Então, a velocidade vai dar 16. 1,6 vezes 10 vai dar 16 metros por segundo. Tudo bem ou não? Tá entendido isso aqui? Primeiro, eu tive que achar o A. Depois que eu achei a aceleração, aí eu vou pegar, igual como a gente fez a aula passada, a questão passada. V0 mais AT. Aí a velocidade inicial é 0 mais aceleração 1,6, que eu acho aqui, vezes o tempo, que é 10. Então deu 16. Agora que tu vai calcular a bendita quantidade de movimento, que é mv. A massa é 50, a velocidade é 16, né? E aí a quantidade de movimento vai ser 50 vezes 16. Quanto é que dá 50 vezes 16? Acho que dá 800, é isso? Quilograma vezes metro por segundo. Dá 800, é isso? É. 50 vezes 16. Fazer aqui na calculadora de cabeça. É, tá certo. Dá isso mesmo. Então, a resposta aí seria qual letra? Qual alternativa? Deixa eu olhar. É a letra C, a resposta lá. Eu vou bater uma foto aqui para mandar para vocês. Do quadro. Você pode ficar embaçada a câmera aí. Aí tu não conseguir copiar. Pronto, já joguei lá no grupo de vocês. E aí, pessoal, o que acharam aí disso? Esse assunto aí. Tranquilo? Dá para levar? De boa? Dá sim. Tá de boa. Beleza? Essa é para enviar para o e-mail. Essa apostila ainda não, porque a gente ainda está resolvendo ela, né? Deixa eu fazer mais algumas aulas. Ainda não expliquei todo, então não é para resolver ainda e mandar para o e-mail, tá? Quando eu for passar alguma atividade valendo, eu aviso vocês. Tudo bem? Posso parar a gravação aqui? Gostaram da aula de hoje? Deu para aprender?